Então, começando aí, eu gostaria, né, de perguntar para vocês a respeito, né, de Israel. Aliás, vamos apagar a luz aqui. É o nosso assunto aqui, Israel, origem, trajetória e legado. Por que, né, você que esteve aí na aula passada, por que falar sobre Israel? Por que é relevante? Por que é importante falarmos e tratarmos desse assunto aqui hoje? É uma pergunta mesmo, não é pegadinha não. Vamos começar a aquecer o tico-teco, sei que está cedo, né? Mas vamos lá, põe eles para trabalhar, correr na rodinha. Né? Por que Israel? Por que Israel é relevante para nós, aqui, agora? O que tem a ver com a nossa realidade? Vai lá, Porque tinha a promessa de Deus, né, para através daquele povo todos serem abençoados, né, toda a terra ser abençoada. Foi um povo que Deus separou para gerar essa bênção sobre toda a terra. Sim. E qual é essa bênção sobre toda a terra? Cri. A libertação. Libertação. A libertação. Inicialmente era algo relacionado ali àquele povo, mas sempre teve um princípio maior, né? Que era chegar a nós, né? Israel, na verdade, ele foi só um canal. Eles poderiam continuar, assim, ter sido... a bênção poderia ter se prolongado entre eles, né? Hoje os judeus poderiam ser muito mais abençoados do que eles são. Só que, infelizmente, como humanos, né, falhos e pecadores, eles se desviaram várias vezes. E isso fez com que Deus trabalhasse de uma outra forma até alcançar a nós. Mas eles poderiam estar pregando hoje Jesus para nós. Mas para eles era muito complexo isso, né? Muito difícil de aceitar. E ainda hoje, né? O Diego falou importante ali, né? Então, o trouxe essa questão, né? Israel é importante porque dali sai toda uma promessa sobre, né, os povos da terra. E agora o Diego traz ali essa questão da libertação, né? E na pessoa de Jesus, do próprio Cristo. Então, se a gente faz esse geral aqui sobre Israel, a gente pode pensar sobre algumas questões bem-vindas, né? De onde é que eu vim, né? Enquanto povo de Deus, né? Onde eu comecei, né? A igreja, né? De onde vem o desdobramento lá no início de tudo, né? De onde vem a história? Surge a igreja? Sim, de repente. Uma grande invenção. Né? Não. Havia um plano. Né? O Cristo. De onde veio o Cristo? Acho que todo mundo, né, não tem dúvida que Jesus era judeu. Né? Ele descende desse povo. Lá em Gênesis, no capítulo 3, lá no versículo 15, ele fala, né, Deus trazendo ali a palavra de maldição, né, sobre a serpente, sobre, né, o homem, sobre a terra, sobre a mulher. Ele traz uma questão interessante, né? Ele fala lá sobre a serpente, né? Ele diz assim que a descendência da mulher, né, a sua descendência, né? Hã? Pisará. Isso, pisará a cabeça, né? Haverá uma inimizade, né, entre a descendência da mulher e o descendente dela. Quem que é descendente de Eva? Quem é a descendência de Eva? Né? Humanidade, né? O descendente que está trazendo é muito específico ali, né? Aí sim, é Jesus, né? Um anúncio do Cristo ali. A gente está fazendo uma interpretação aqui, né? Aplicado já. Então a gente está falando de uma descendência, está falando do descendente Cristo. Então Israel para nós, sem dúvida, é extremamente importante a gente conhecer, a gente revisitar, né? O Antigo Testamento todo, ele foi escrito, né? É a Bíblia do judeu, foi feito para eles.
não é? Mas é a revelação de Deus que chega até nós, através deles, né? Então, por que falar de Israel? Né? Nós falamos na aula passada sobre o fato de que nós somos, lá em Romanos 11, nós somos aquele ramo enxertado na oliveira. Israel seria a oliveira, não é? A planta original, né? Natural. Mas eles, em algumas questões ali, né, por se rebelarem contra Deus, endurecer o coração, como a palavra já vem apontando para nós no Antigo e Novo Testamento, a gente tem então agora um enxerto, um povo. Mas não é um plano B de Deus, já era o plano, não é? Quando Deus fala para Abraão, né, serão abençoadas todas as famílias da terra, né? Todos os povos. Deus já incluía todos os povos no plano de salvação dele, essa oferta de salvação gratuita. Mas aí agora a gente então é um ramo enxertado, nós somos o enxerto da planta. Nós não temos que nos gloriar que por causa da rejeição deles, então agora nós fomos aceitos, não é? Porque da mesma forma, se Deus não poupa os ramos naturais, Ele não vai poupar o enxerto, caso esse deixe, não é, de andar de acordo com a palavra, com a vontade dele. Então a gente está falando aqui de uma relação de graça e de juízo de Deus. A graça nunca vai acontecer sem ter relação também com o juízo, com a justiça de Deus, né? Porque nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo, quando nós cremos, né, pela fé, então nós acessamos a graça e recebemos essa justiça na nossa vida. Se não recebemos isso, lá João vai falar, no Evangelho de João 3, a partir ali do 18 seguintes, que nós já estávamos numa situação de condenação, condenados. E aí vem a necessidade de libertação, como o Diego falou ali, né? Precisávamos de salvação, precisávamos que algo nos alcançasse, algo que nós não poderíamos alcançar, então somente pela graça, porque o juízo já estava, não é, determinado, né, por Deus ali. Então, a gente fazendo esse geral, né, esse apanhado sobre o porquê falar, o porquê Israel. E aí agora a gente entra aqui, como é que Israel veio a existir? Qual é a trajetória? Como Israel veio à existência? Onde começou? Começa em Abraão. Não é pegadinha, gente, é sério. É Abraão, começou em Abraão. Por quê? Ele ouviu, foi o primeiro a ouvir. Ele foi o primeiro a ouvir. Como é que foi isso? Deus falou pra ele, sai da tua tenda, do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar e eu vou fazer de você pai de multidões. Pega a trouxinha, né, faz a malinha e dá Ele vazare. teve fé e saiu. Ele acreditou nessa promessa. Por isso ele é o pai da fé. Por isso também, né? Ok, vamos avançar aqui um pouquinho no nosso slide. Olha lá. Deuteronômio 32:7 vai dizer algo interessante aqui para nós sobre a importância, né, das origens aí de Israel. Olha lá. Lembrem-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais e estes lhes contarão, aos seus líderes e eles lhes explicarão. Deuteronômio está falando isso aqui, né? Então a gente tem aqui uma revisão aqui da lei, né? Moisés vai falar a respeito disso aqui, né? Ele está trazendo isso para o povo de Israel. Então a gente tem aqui essa ideia, essa proposta, né, do povo de Israel, de uma cultura muito mais oral, né? De oralidade, de contar a história de pai para filho, de como é que foi, como é que era, como é que a gente serve a Deus, como é que a gente adora, quem que é esse Deus, o que Ele fez por nós, como que é o nosso estilo de vida, como a gente deve viver, caminhar. Então, uma cultura de histórias, de oralidade, né? E aí a gente tem essa orientação aqui de Romanos 15:4 sobre aquilo tudo que foi escrito lá, essas histórias de gerações passadas. Olha lá. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, nós mantenhamos essa esperança, né? A nossa esperança.
Então, tudo aquilo que foi escrito no passado, aquilo que os pais deveriam recontar e revisar, tudo isso é escrito para nós, para nossa esperança, né, ser confirmada em Cristo. Então, isso é relevante para nós. Nós sabemos de onde nós viemos, a nossa origem, né? A origem de Israel fala muito da gente, fala muito de nós. A gente leu, né, no texto também em Romanos 4, falando que Abraão é o pai de todos nós, quando pela fé, né, a mesma fé que ele expressou em Deus ali, de tomar essa decisão de sair de um lugar, né, que era o lugar da segurança, do conforto dele, da parentela, daquela região específica, em direção à promessa de Deus e aquilo que Deus tinha para ele. Ele se tornou então o pai da fé. E aí agora nós temos essa mesma fé em Jesus Cristo, né? Aquele que nós não vimos e cremos, né? Mas contemplamos com os olhos da nossa fé a promessa de salvação que vem através dele. Então agora somos participantes dessa mesma fé de Abraão. Então ele é pai, não é, da fé de todos nós. Ok, um pouquinho mais aqui. Então vamos fazer um replay aqui sobre essas questões da origem, né? Daquele espaço, aquela região ali de Israel. Sobre a história, a pré-história de Israel, esses inícios de quando Abraão sai, Deus chama ele, né? Sobre os antecedentes, antepassados de Abraão. Esse período é muito nebuloso, assim, em termos de história, né? De comprovações, né? Dessa questão. Nós temos muito do argumento da Bíblia, que para nós, sem dúvida, isso é suficiente, nos basta. Mas para que a gente consiga ampliar, entender um pouco da cultura, de que ambiente era aquele que o povo, né, Abraão e a sua família vivia ali, é importante que a gente entenda a história dos vizinhos, né, que lugar específico era aquele em que o cotidiano, né, a rotina que eles viviam, como que era isso, né? Então eu queria que a gente abrisse lá em Atos 7, do 1 a 4. Atos 7, do 1 a 4. Alguém que abriu pode ler bem alto, bem forte para a sala toda ouvir. O grande sacerdote perguntou a Estevão que os escravizaram. Depois disso, eles voltarão daquela terra. Então, a gente vê ali que Abraão, olha só que interessante, né? Abraão, ele não recebe a promessa de Deus quando ele chegou lá em Arã, né? A gente viu que ele saiu da terra. Ele recebe a promessa de Deus, o chamado, ele ouve Deus, né? Essa auto-revelação de Deus quando ele está na Caldeia, quando ele está em Ur, né? Então, nesse momento, ele ouve essa voz e agora ele vai sair, né, dessa terra em direção a Arã. Em direção a Canaã, na verdade, né? Bom, a gente vê a partir desse texto que Abraão ele deu origem, então, a esse povo, os hebreus. A gente pode dizer que Abraão e a família dele, né, era o início da família Israel, né? Povo Israel. Isso aconteceu ali, a gente está falando nesse período de existência aí, desde o chamado de Abraão, cerca do século XVIII antes da era cristã. Isso dá cerca de 3.700 anos atrás. Um pouquinho só, né, de tempo, né, um pouquinho. Então, a gente está falando aqui de uma chamada, né, de Deus a partir de Ur. Ur, ele era aqui, eu estou fazendo uma cópia, né, colagem minha aqui, da margem do Eufrates. A gente vai mostrar o mapa aqui já já. A gente sabe que ele vai rodeando toda uma região, que era uma região mais fértil, uma região em busca de uma cultura que aconteceria de subsistência, de onde eles tiravam da terra, né, e da agropecuária, no caso, a forma de vida deles. Que região, que espaço era aquele todo ali, né? O que eles faziam? Quem era esse povo? Né? Eles eram povos primitivos no sentido do entendimento, da capacidade? Né? Não, eles não eram. Eles eram, na verdade, muito desenvolvidos, né? A gente não tem, assim como eu falei, muitos dados históricos específicos, mas existem vários sítios arqueológicos daquela região e que mostram um pouco da vida deles. Eram povos, na sua maioria, povos nômades, né?
essa história que chega para nós até de Abraão, antes a gente tinha visto os pais, né, falando de Arã, falando de Naor, fomos falando de vários anteriores. Nós temos ali cerca de 8 gerações até que Deus fala e se auto-revela a Abraão. 8 gerações descendentes de Sem. Vocês lembram quem era Sem na Bíblia? Filho de Noé. Né? Quantos filhos Noé teve? 3 filhos. Quem eles eram? Sem, Cã, Jafé, né? Então a gente tem essa terra de Canaã, todo esse espaço, a gente tem né, naquela região toda, né, os cananitas, né, que Israel, ele tenta fazer essa oposição, né, aqueles povos da terra, né, os cananitas, ele tenta fazer a separação. O tempo todo, Deus chama, né, para que aconteça essa separação. O Cão, né, ele, na verdade, foi amaldiçoado por Noé. Vocês lembram por quê? O que ele fez? Porque ele viu a nudez. Ele viu a nudez do pai, né? Revelou ela ali, aconteceu algumas situações, né? Viu e foi contar para os irmãos. Foi revelar, foi contar. Ele foi tirar sarro, o pai tá nu na pena. Foi uma desonra, né? Então aquilo dentro daquela... Se hoje para nós isso poderia ser uma desonra, naquele povo, naquela cultura, isso era inconcebível, né? O filho mais novo ali desonrando o pai. Então, ele é amaldiçoado, não é? E ele, na maldição, ali no texto bíblico, a gente não vai ler agora, mas ele vai ser escravo dos seus irmãos. Essa é a maldição, né? De Jafé e de Sem, né? De Sem é de onde vai surgir aí os semitas, não é? Todo esse povo aí que a gente vai ter ali, que fala que eu fui arameu, né, desde o início, né, desde o nascimento, né, tem o trecho que fala a respeito disso. Todo aquele povo daquela região ali, né, de Abraão, então a gente tem a descendência desses semitas, né, que são os descendentes de Sem, de onde vai sair o tronco, a raiz santa. Eu vou falar assim. Hoje é só você escutar o noticiário, você vai ver grupos antissemitas. Antijudeus. Antijudeus. Seria uma espécie de um coletivo assim para os judeus, né? Então, a gente tem ali esse tronco. Esse povo daquela terra onde eles habitavam ali, eles eram politeístas, acreditavam em diversos deuses, adoravam Deus Sol, Deus Lua, Deus qualquer coisa, praticavam, né, sacrifícios, né, de pessoas, como atos de adoração, enfim, né, práticas imorais, né, devassidão, hoje a gente entende por prostituição. Então, muitos cultos, né, eram dessa forma. Haviam tantos deuses, né, cada família, cada clã, né, eles tinham o seu próprio deus em casa. Eles faziam-se deus de a terracota, de barro, né, eles construíam aquele deus e eles ofereciam, né, sacrifício, oferta, adoravam aquele deus. Aquele era o deus da casa, da família. Vocês lembram lá que a Raquel, quando, né, sai com Jacó, né, com a família toda, ela leva os deuses da casa, né? Então a gente tem essa relação. Além disso, eles adoravam os outros deuses, Deus daquela região, e como eles eram nômades, então eles eram muitas regiões. Então de onde eles passavam era o Deus daquela região, para que eles fossem abençoados. Estavam muito relacionados à fertilidade, essa questão da terra, porque isso era muito importante para a subsistência deles, né? Há uma diferença entre alguns povos, né? Os povos nômades, que são sedentários, e os povos nômades não sedentários. Os nômades sedentários eram aqueles que saíam com o gado, aquele gado miúdo, cabra, né, ovelhas, e esses não sedentários, né, eles ficavam entre as cidades. Eles iam até a cidade, sim, mas eles não transitavam e não residiam lá. Eles ficavam entre as cidades, né, com o seu gado, com a sua pastagem, tudo isso, e faziam transições de tempos em tempos, né, habitando em tendas, em cabanas. Essa era a realidade desses clãs. Os que eram sedentários, eles podiam até ter começado como não sedentários, mas eles encontravam um lugar ali, aquela margem, não é? Aquela região mais fértil, uma cidade
quando a gente pensa em cidade, a cidade eram cidades-estado, né? Que tinham uma certa subsistência, tinham um centro maior e algumas prefeituras, né? Algumas regiões ali, né, em volta. Pequenas cidadezinhas, né, vizinhas. E aí ali eles tinham um lugar de parada, né? Onde eles se fixavam. Esses eram os povos sedentários. A gente vê por Abraão que ele era um pouco, não era sedentário, né? Esse clã, ele fazia todo esse trânsito por entre as cidades, embora algumas vezes ele ia até a cidade para negociar. Por exemplo, ele negocia com Abimeleque, né? Lá próximo ali ao Egito, Gerar, né? Que é a terra de Abimeleque, não lembro. Mas ele negocia ali os termos, né? Eu vou fixar aqui, não vou arrumar guerra e briga com o seu povo, nem com o seu gado, porque acontecia muito disso naquela época, né? E aí eles fixavam um acordo, um negócio, né? Tinha toda uma questão política, jurídica envolvendo essas negociações ali. Então esse era o trânsito daquela terra. Ló era diferente, ele se fixava. Tanto que quando Abraão vai buscar ele está em... De onde Abraão tira ele? Depois de interceder algumas vezes. Sodoma e Gomorra. Era um centro, né, cosmopolita ali, uma cidade, algumas cidades, né? Então a gente tem essa relação aí. Vamos ver, tem uma visão melhor. Então a gente tem aqui essa região, né, o Luizão trouxe na semana passada, né, sobre o crescente fértil, né, esse redondo, né, essa marca aqui. Então a gente tem um espaço entre rios, né, ali onde eles podiam encontrar também lugares de pastagem. Era uma vegetação mais limitada, né, digamos assim, para a cultura, tudo isso, mas era o suficiente para a criação de gado, era o suficiente para o pasto. E eles poderiam, né, viver dali, se alimentar o suficiente dali, esses nômades. Então a gente tem essa relação de migração constante entre montanhas, né, que passavam por montanhas, e algumas regiões, né, de pasto mesmo, né, mais de chão. Então eles faziam isso em busca de alimento, né? Então no inverno, que era o período, né, das chuvas, muitas chuvas, eles se fixavam mais em uma determinada região. No verão, em que não havia chuva, e ali era a região desértica, eles precisavam migrar para os espaços onde eles poderiam sobreviver. Então quando a gente vê Abraão construindo tendas, transitando por todo esse corredor sírio-palestino ali em cima, ó, tudo isso daqui, a gente vê uma atividade comum daquela época, entende? Aqueles povos transitavam dessa forma de um lugar ao outro. Então quando a família, o clã de Abraão ali, a família dele, né, os pais, irmãos, né, a nora, todo mundo, né, os agregados, todo mundo juntos, eles fazem essa trajetória, eles estão fazendo um percurso que era feito naquela época, era uma rota comercial inclusive, né? Beleza. Tranquilo até aqui? Tá dando para fixar melhor? Melhor visualizar, né? Do que só falar. Eles não eram, como eu falei, nada primitivos no sentido de entendimento, de capacidade, né, de habilidades. Isso aqui seria uma réplica, uma reconstrução, né, feita em computador do que teria sido a cidade de Nimrod, né? Que seria ali nesse espaço ali da Mesopotâmia. Olha só, não parece em nada, né, rústico, nada cabana, nada nesse sentido, muito pelo contrário, era muito bem desenvolvido, né? Tinha beleza, tinha grandeza. Então quando a gente pensa em Babel e uma construção nesse sentido, a gente tem que pensar em algo realmente nada rústico, entende? Bastante desenvolvido. Isso é só para a gente visualizar. Aqui a gente tem o trajeto então de Abraão. Abraão sai de Ur dos Caldeus, né, com o pai, a família toda, né? Lembra? Arã. Ele recebe a promessa de Deus aqui. Lá em Gênesis 15:7 vai falar sobre isso, né? Deus falando para ele: eu te tirei, Abraão, lá de Ur dos Caldeus, eu te chamei de lá. E ele fala assim, porque Abraão comenta e fala assim: Deus, eu não vou herdar nada porque eu não tenho nem filhos.
E aí quando Deus fala, eu te chamei lá, quando ele saiu para fora da tenda, né? E Deus fala, ó, quantas estrelas do céu. E agora a gente tem lá essa trajetória de Abraão até Harã, né? A cidade de Harã. Lá em Harã morre o pai Harã, né? O pai de Abraão. Após a morte do pai, né? Então agora ele segue essa trajetória. Lá Deus fala novamente com ele. Né? Ele levanta um altar aqui em nome de Deus e ele segue então nessa trajetória, não é? Até em direção a Canaã. Vocês estão percebendo que isso aqui é, né, do Google, então vocês estão vendo que é meio longe, não é perto. Ele fez essa trajetória, todo aquele povo a pé e em transporte, né, de animais. Então, imagine como que foi esse processo de migração. Eu anotei aqui, eu queria mencionar, não sei. Aqui, cerca de 1.650 quilômetros a pé, né? Então eles caminharam um pouquinho, de tenda em tenda, de altar em altar, né, em direção a essa terra Canaã. Agora a gente tem Isaac, ele não vai mais para cá e nem para cá. Isaac, filho da promessa, ele vai ficar nessa região aqui, ó. Ele vai, volta, ele fica por aqui, né? A gente tem o Jacó, né, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, ele vai até Harã, na casa de Labão, que é o irmão da Rebeca, que casou com Isaac, né? Então a gente tem aqui a parentela, a família de Abraão que fica residindo em Harã. Ele sai desse lugar e vai para Canaã. Tranquilo, beleza? Fica mais claro, vendo aqui no mapa, tendo uma noção? Sim, fica? Melhor? Beleza. Que bom. Então eu só queria trazer aqui, né? Ur dos Caldeus, né? Ele seria hoje o equivalente ao que é o Iraque, né? Canaã, aliás, Harã seria o norte da Síria. E a gente tem que pensar que a terra de Canaã, quando a gente pensa no contexto judeu, não era um lugar onde eles iam ter uma recompensa de Deus, né? Quando a gente pensa na promessa, a gente pensa em recompensa, não era uma recompensa, porque Deus não tinha nem por que recompensar de nada, não é? Não havia essa necessidade. Então, quando a gente pensa em Canaã, a gente tem que pensar em promessa, a gente tem que pensar em missão. O judeu vê isso como missão. Qual era a missão, então, de judeu entrando nessa terra, Canaã? Canaã seria o veículo, o meio pelo qual algo iria se cumprir. O quê? O que seria? Que missão era essa? A terra prometida. Mas qual que era a missão deles nessa terra prometida? Qual era o propósito? Melhor. Qual seria? Povoar aquela terra. Para quê? Vamos construir junto. Vai lá. Para quê? Deus chama, fala para eles irem para aquela terra, povoarem aquela terra para desfrutar da terra. O que mais? Abençoar o povo. Qual povo? Pode falar. A partir deles, eles seriam um modelo de nação cujo Deus é o Senhor, né? Eles iriam divulgar, né, essa auto-revelação de Deus que foi para eles, para todos os povos da terra, para que toda a terra conhecesse o Senhor, tivesse o conhecimento da glória de Deus. Então, quando o judeu pensa no lugar da terra prometida, o locus dele, o espaço físico, ele pensa na missão que ele tem de divulgar, não é, a glória de Deus sobre toda a terra, abençoar todos os povos, porque Deus é com ele. Na medida em que ele mantém um relacionamento com esse Deus. Até porque você citou bem, né, Fábio? Como a gente viu aí no início, haviam deuses na terra, ou seja, esses povos viviam de uma forma, para mim o que chama a atenção viviam de uma forma, tinham seu culto, seus deuses e etc. E agora Deus põe aquele povo para se implantar ali no meio deles, né? Exatamente. Então, para mim vem a ideia de reino também, né? O reino de Deus começa a se implantar
usando os judeus como veículo de a expressão. mentalidade do reino, o entendimento do reino. Deus é o soberano, e o eterno agora vem, o soberano Deus, o Deus de Israel vem agora assumir o controle dessa terra que estava entregue a outros povos e etc. E o que isso tem a ver conosco? A gente tem uma terra prometida? Você tem? Hã? Tem. Canaã celestial, não é? O reino de Deus, certo? Que não é aqui. Nós somos lá, 2 Pedro 2, 9, 10 vai dizer, nós não éramos nem povo, né? E Ele nos tornou povo dele, né? Nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Nós, que não éramos povo, éramos gentios, que fomos enxertados. E agora nós, como essa nação, esse povo santo, temos uma missão. E qual é? A nossa missão. Ser sal e luz nessa terra, que é revelar o nosso Deus, o Deus verdadeiro, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, a todos os povos da terra, né? Então você percebe esse trânsito, né, entre um povo, né, que está lá e nós hoje aqui. Então, por que Abraão? Por que Deus chamou Abraão? Por que Ele não chamou antes dele o próprio Sem? Por que Ele não chamou Jacó chamou depois. Por que Ele não chamou Naor? Terá? Por que Ele não chamou, não é, o Arã? Por que Ele chamou Abraão? Hã? Deus... Abraão seria fiel a ele? Abraão seria fiel. Qual era a garantia de que ele seria fiel? Tinha garantia? Não. Né? Não tinha. Deus se auto-revela agora a Abraão. Né? Hebreus 11, né, 8 e 17, vai dizer lá que Abraão, sendo chamado, obedeceu. Talvez Deus tenha tentado se auto-revelar, a gente não tem, né, não sabemos disso. Mas a Bíblia não nos narra nada disso. Mas o que a Bíblia nos diz é que quando Abraão foi chamado, prontamente ele obedeceu. Não é? Então, se a gente pensar no porquê Abraão, nós temos que pensar em chamado e obediência. Eu acho que também porque Abraão era o mais improvável de todos, né? Ele não tinha filho, né? Não é? Então Deus poderia operar o milagre ali, né? Então, Iniciar algo, né, que não era do homem, não era dessa terra, né? Oi? Mas era ele que trabalhava com construção de deuses e altares, não é? Coisas. Qual que era o trabalho dele, dos povos, mas era comum, como a gente falou, daqueles povos, Todos eles já não é, praticaram. praticarem, né, essa questão. A gente vê aqui a prontidão também de Abraão em oferecer Isaac quando Isaac é solicitado. O filho da promessa, que Deus havia prometido e que agora Deus dá para ele. E ele não hesita. Nós lemos lá na semana passada em Hebreus que Abraão, ele dá o filho dele porque ele poderia estar acreditando, não é, naquela hora, que Deus ressuscitaria ele se fosse o caso. Se fosse necessário, Deus ressuscitaria. Então ele estava crendo em algo ainda mais impossível ali, não é? Mas Deus provê para si o cordeiro. E ali a gente tem essa simbologia de Jesus. A trajetória... Agora a gente vai falar aqui desse porquê Abraão. O Abraão, a gente falou de algumas questões sobre a vida dele, a história dele. Não é? A gente vai retomar algumas e falar umas novas aqui, ó. Sobre a trajetória dele. Sendo chamado, obedeceu. Isso a gente já ouviu. Ele construiu altares, né? Mais precisamente 4 altares ali. Ele falhou como homem que ele era, né? Na sua fragilidade, ele falhou. Vocês lembram lá que ele mentiu, né? Que a Sara era irmã dele, né? Na verdade, né? Para que ele não fosse morto pelos povos daquela terra, né? Porque a Sara era muito bonitona. Ele entregou o único filho, Isaac. Ele recebeu a aliança de Deus. Então, quando ele fala, mas eu não tenho filhos, né? Eu não tenho. E aí, qual que é a prova de que isso vai acontecer, Deus? E aí Deus vem e faz uma aliança com ele. Lembra dos animais? Essa aliança é uma aliança incondicional, né? O Luizão destacou aqui ainda muito bem, quando a gente tem naquela época, né? Então eram as partes dos animais cortadas. Havia várias formas de aliança, né? Essa era uma delas.
Então ali tinha o sangue, né, dos animais, era uma aliança de sangue. Tinham as palavras da aliança, que era um juramento. E deveria haver uma comunhão entre as partes. Então as partes iriam passar, as partes, né, os que se comprometem, entre as partes dos animais, selando aquela aliança que, né, cairia o sangue sobre ele caso ele não cumprisse. Aconteceria tal qual com esses animais. Então era uma aliança muito séria. Mas Abraão não tinha como se comprometer com essa aliança. Então Deus faz toda a aliança. Ele passa, né, através com fogo, cruzando aqueles animais. Ele jura, né, por si mesmo. As palavras por si mesmo. Ele sendo Deus. Então ele faz essa aliança incondicional. Abraão, ele foi fiel. A gente não falou de Melquisedeque aqui, né? Depois de uma determinada guerra, né, de 5 reis, 4 reis contra 5? 5 reis contra 4. Acontece uma guerra ali, Ló vivia dando problema e dor de cabeça, porque, né, Abraão, outra coisa que Abraão falhou, levou o Ló junto, devia ter deixado ele lá em Arã, né? E o Ló veio na bagagem, trouxe o cara junto. E aí ele deu problema, deu B.O. Porque o Ló resolveu uma intriga com os reis ali daquela terra, e ele foi levado cativo, junto com a guerra que aconteceu ali, ficou preso, ele, a família, as posses, os bens. Abraão vai lá, sendo um homem de paz, um homem de fé, um homem de Deus, faz uma negociação lá, ele pega o Ló de volta, com tudo que era dele, né? Restitui, e aí ele pega todo o dízimo daqueles despojos e ele entrega para um tal de Melquisedeque. E é a primeira vez que a gente tem a menção dízimo, né? Isso é importante a gente... E isso é antes da lei, né? Isso é na relação com a graça, se nós entendemos Abraão como pai da fé. Então a gente tem a relação do dízimo aqui. Abraão entrega para essa espécie de Cristo, essa figura de Cristo que é Melquisedeque. Não tinha início de dias e nem fim de dias. Hebreus vai trazer isso para nós, né? Então é isso. E Abraão construiu os altares. Cada altar tinha um nome. Em Gênesis 12, 7, Abraão constrói o primeiro altar, né? Era o altar da promessa. Quando Deus faz a promessa que abençoaria todos os povos da terra a partir dele. Aí ele tem o altar da oração, né, em Gênesis 12, 8. Então, Abraão agora, né, ele para ali, ele invoca o nome do Senhor. Depois que ele sai da terra, né, no primeiro momento que ele para, ele agora, né, vai invocar o nome do Senhor. Ele vai orar, adorar. O altar do caráter, né, quando acontece uma situação entre ele e Ló. Lembra que a gente falou da cidade do nômade sedentário e não sedentário? Ló cresceu muito, assim como Abraão. E Ló queria, né, se estabilizar. Queria a riqueza da terra. Abraão não tinha isso, ele tinha uma missão, um chamado. Ele não podia. Então começou a haver conflitos entre os pastores de um e outro. E Abraão agora, ele precisa tomar uma decisão que ele deveria ter tomado antes. Ele reconhece isso, né? Então ele agora deixa Ló, né? E deixa Ló escolher o lugar que ele quiser. E ele vai para as terras mais montanhosas, né? O Ló vai para Campina, para um lugar mais espaçoso, região lá, Sodoma e Gomorra, ficar lá de boas, né? E o Abraão, Deus vai abençoá-lo em outra região agora. E aqui a gente tem o altar do caráter. Abraão agora ele toma essa decisão de deixar para trás aquilo que não poderia ajudá-lo a herdar a promessa de Deus. A gente precisa fazer isso na nossa vida, na nossa trajetória. Aprender a deixar para trás aquilo que nos atrapalha a ir em direção à promessa de Deus. Porque nós não vamos herdar a promessa de Deus com a bagagem que nós trouxemos, não é? Ela vai nos atrapalhar. A gente tem o altar da entrega, quando ele oferece o filho, e aí Deus provê para si o cordeiro que está lá entre os arbustos, né? Então naquele momento que o anjo impede ele de sacrificar o filho, né, a gente tem o altar ali em que Deus provê, aquele altar da entrega, aquele altar da renúncia, né? Então ele andou perambulando por toda aquela terra ali do crescente fértil, né, construindo e levantando altares. Olha que importante que era isso. Aquela região que ele transitou ali, né, digamos que quase num ato profético, né, haviam deuses de diversas formas, como a gente falou. Então, o que eles... A gente vê interessante agora Abraão levantando em cada lugar por onde ele passa esses altares, como se ele estivesse santificando toda aquela região e todo aquele lugar
para o Deus eterno e verdadeiro que chamou ele. Entende? Havia um processo de santificar. Enquanto ele caminhava sobre aquela terra, né, ele estava declarando aquele lugar como um lugar de Deus. Não é? Ele estava declarando aquele lugar como um lugar agora consagrado a Deus e não mais aos povos daquela terra. Né? É interessante a gente pensar isso pensando na nossa própria vida. Nós temos a autoridade de Deus na nossa vida. Às vezes algumas pessoas chamam, né, os líderes, os pastores, e não há problema com isso, né, para ir lá orar na casa, santificar de alguma forma, expulsar os demônios, as coisas, né? A gente tem autoridade em Deus. Tem umas gatas que precisam mesmo. Não é? É muito preciso, né, pastor? A gente tem autoridade em Deus de santificar aquele lugar, de levantar nossa voz em Deus como servo, como filho, herdeiros da promessa de Deus, não é? E santificar aquele lugar onde nós estamos. Porque aonde a planta dos nossos pés pisar, aquilo lá é lugar santo. Não é? Porque o reino está em nós. Jesus. Ok. Nós temos aí uma relação de legado, né? Qual é o legado de Abraão? Aqui vocês têm algumas ideias do que é esse legado de Abraão. Tem muitas coisas, mas dentre elas eu queria ouvir de vocês, né? Se você olha para Abraão agora, né, depois do que a gente ouviu semana passada e hoje, e de tudo aquilo que vocês já têm dentro de vocês, conhecendo a história bíblica, né, o que é o legado de Abraão? O que nós temos hoje? O que seria legado de Abraão? Considerado. Que ele deixou? É uma pergunta, não é retórica. O que Abraão deixou? Oi? Um exemplo de fé. Ótimo. Exemplo de fé. De que mais? Exemplo de obediência. Né? Não é possível andar com Deus sem obedecê-lo. O que mais? Exemplo de fidelidade, né? Fidelidade a Deus. 2 nações. 2 nações só, né? Apenas. 3 religiões. É um grande legado, né? Isso ele deixou. Então a gente tem ali, ele teve 2 filhos, né? Ismael e Isaac. Vocês lembram quem era Ismael? Filho da escrava lá, né? Agar, com A ou com H junto ali? Por que ele teve esse filho com a escrava? Qual foi a circunstância? Vocês lembram? Sarai, desespero da Sarai. Era o Abraão que estava desesperado? Então cuidado, mulherada, né? No desespero, fazer besteira. Espera do Senhor. Né? Foi perfeito. Né? Não é? E por causa da passividade nessa situação, olha o problemão que ele arrumou. Até hoje é o problema. Né? Então, a gente tem lá Ismael. Acontece toda uma história relacionada a Ismael, né? E a gente tem Isaac, que seria esse o filho da promessa. A gente vai abrir lá em Gálatas 4, 22 a 31. Agora eu vou acender aqui, senão não vai ficar ruim, né? Gálatas 4. Esse texto aqui é um texto forte, né? Eu considero ele forte. Forte no sentido de densidade. 4, 22 até o 31. Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, que pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Entretanto, Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe, pois está escrito: alegra-te, ó estéril,
Tu que não davas à luz e bons em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada não são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Assim, vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura, mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Olha só. O que vocês acham desse texto? Exato. Pesado. Ficou forte. Forte, né? Manda embora a escrava. A gente tem uma representação aqui interessante, né, do que é carne, do que é espírito, da nossa relação nessa terra, a nossa vida natural aqui, né, e a nossa vida em Cristo, a nossa vida no espírito. Depois disso aqui mais adiante a gente vai ter o fruto do espírito, falando, né, as obras da carne, e o fruto do espírito e a diferença entre uma coisa e outra. A gente está falando uma representação da lei, né? A lei que mata e que não pode trazer salvação e nem esperança. Diferente da graça em Deus, né? Da promessa pela graça, que representada aqui, no caso, por Isaque, filho, né, da promessa. Nós estamos muitas vezes hoje tentando viver a nossa vida como filhos da promessa, né? Como herdeiros e co-herdeiros de Cristo, ainda debaixo dessa lei, né? Que seria o pecado, debaixo do pecado. A gente estaria tentando viver ainda hoje, em diversas vezes, a nossa vida em Cristo, tentando trazer comunhão, relacionamento, né? Depois ele vai dizer lá em outros textos, lá em 1 João, por exemplo, luz e trevas, né? Aquele que é livre com aquele que é preso, escravo ainda, né? Escravo do pecado. Então essa é a relação, né, que está em jogo aqui. É isso que está sendo falado aqui. E isso é pesado, sim, porque isso é sobre nós e não somente sobre uma relação, né, daquela época cultural, social e familiar. Isso fala sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade e como é que nós estamos querendo viver nessa terra. Gálatas também vai dizer que se nós que fomos livres, recebemos essa liberdade em Cristo, cuidado, para ter cuidado de não nos colocarmos de novo debaixo do jugo de escravidão. Porque o filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. Não é possível. É preciso uma escolha. É preciso deixar a bagagem. É preciso sair da terra e ir para um outro lugar. E às vezes a gente está querendo voltar atrás. Porque a gente acha que está faltando alguma coisa aqui para nós e a gente acha que a resposta está lá atrás no que a gente deixou. Nunca. O filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. Tem que mandar embora. Né? Falando do pecado. Fábio, Deus tem falado muito comigo assim, a esse respeito. Então eu tenho pego para minha vida isso e parar de tolerar aquilo que Deus não tolera. Esse é o problema. A negociação, né? Quando a gente tolera o que Deus não tolera, a gente não está fazendo a vontade de Deus. Então assim, eu tento na minha vida ser intolerante com aquilo que Deus odiar o que Deus odeia. Então Deus me ama, mas tem coisas na minha vida que Deus não ama. Eu preciso, e eu tenho que tomar a mesma postura. É importante esse gancho aqui que você está trazendo, porque mais à frente, no desdobramento da história desse povo, vai trazer respostas para a gente sobre como esse povo agiu, levando o reino de Deus. Então leva em exemplo, em sal, em luz, em posicionamento, em amor, a gente vai ver texto de amor, e leva juízo. Sim. É aquilo do início, a graça e o juízo, né? A gente não vai estar distante um do outro. Né? Então, se Deus não poupou os ramos naturais, por que Ele pouparia o enxerto? Não é? Ele pode reenxertar
ele pode restaurar o ramo que foi cortado, mas ele não vai tolerar, né, aquilo que afronta a bondade dele, a graça, né, o perdão, a misericórdia. Em Gênesis, então, a gente tem aqui, né, a sua mulher Sara te dará um filho e tu nomearás Isaac. Ele estabelecerei meu pacto com ele como uma aliança eterna com seus descendentes depois dele. E Ismael ficou sem nada? Não. Eu abençoarei e eu farei dele, né, tá estranho, né, fecunda e aumentá-lo. Ele vai ficar fecundo, ele vai multiplicar, ele vai aumentar. Tá meio estranha essa versão. Tornando-se pai, eu copiei e colei, tá, gente? Dos 12 príncipes, né, as 12 tribos, e eu tornarei uma grande nação. 12 tribos nascem, nada, mentira, são os 12 príncipes, descendentes de Ismael, outros povos, né? Mas estabelecerei a minha aliança com Isaac. Ok, por ele ser seu filho, Abraão, eu vou abençoá-lo, eu vou honrá-lo. No entanto, a promessa vai descender de Isaac. Então, de onde veio Cristo? Né? Igual a gente viu lá, de onde vem Abraão? Lá de 100, 8 gerações anteriores. Cristo era algumas gerações a mais, não é? Depois, não é, do Isaac. Mas Isaac, inclusive, é um tipo de Cristo, né? Nós vimos. Deixa eu avançar aqui. Falando dele, né, do Isaac, olha lá. O assunto favorito da galera. O casamento, né? O casamento do Isaac. Olha que bacana. Vamos lá, abre Gênesis 24. Gosto disso aqui. Você sabe que antes de eu me casar, né, depois que eu me converti, quando eu encontrei esse texto aqui, Deus falou tanto no meu coração, foi tão bom, né, para estabelecer os parâmetros do que seria um homem de Deus, né, para minha vida e que tipo de mulher eu deveria ser para esse homem, para esse marido, né? Gênesis 24. Mas vamos ver primeiro aqui sobre Abraão enviando, né, para buscar uma esposa. Aonde é que ele buscou? Alguém pode ler? Do 1 ao 4. Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Hoje, na relação com Jesus, o que é? Ele é o primogênito. Mas o que é esse direito de primogenitura? Quem falou ali é o direito de receber a bênção. Alguém falou aqui, né? Isso, direito de receber a bênção. E qual que é essa bênção hoje, que esse direito da nossa primogenitura em Cristo? Filhos de Deus, por adoção, herdeiro das promessas de Deus. Então, será que eu desprezo isso às vezes? Será que eu estou trocando isso por um prazer momentâneo ali, imediato, porque eu estou desesperado ali, naquela hora minha carne quer, e eu estou vendendo esse direito, eu estou negociando isso, não é? A gente está falando de uma relação de santificação aqui. Lembra que o herdeiro, que o filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. É a mesma relação aqui, né? A gente tem várias imagens ilustrando essa questão, pensando nessa questão de hoje, da nossa separação, da nossa santificação. Separe, busque alguém do povo, né? Não se colocar em julgo desigual, um relacionamento fora, percebe? Olha essa importância. São tantas questões ali que servem para a nossa vida agora, para que a gente mantenha a esperança. Lembra no texto no início? Foi escrito tudo aquilo para que nós venhamos a manter a nossa esperança. Nosso aprendizado. Nosso aprendizado, nosso crescimento em Cristo. Sejamos transformados à imagem e semelhança dele, né?
Então, a gente tem essa relação aqui, né, sobre os gêmeos e sobre a herança. De fato, ele perde a bênção porque ele vende a primogenitura. E aí não tem o que ser feito. O texto é muito triste, né? O Diego destacou ali. Eu quero achar o texto aqui. Quando ele vende o direito, me ajuda, por favor, pra gente... Aqui. Mas no final aqui do 27. Versículo 30. 27 e 30. É o nosso último texto aqui, tá? Agora são 10h38. 5 minutos a gente termina. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, né, a bênção roubada, tendo esse saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez uma comida saborosa. Trouxe para o pai e disse: levanta-te, meu pai, come a caça do teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Agora ele é o primogênito, né? Então estremeceu Isaac de violenta comoção. Olha só, violenta comoção. E disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo. Antes que viesse, o abençoei e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. E respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente, tomou a sua bênção e disse a Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó, né? Não é, ele é traidor mesmo, né? Enganador, cara safado aqui, ó. Pois já 2 vezes ele me enganou. Ele tirou o meu direito de primogenitura e agora ele usurpa a bênção que era minha. Mas antes ele não estava ligando para a bênção, né? É o Lopes do controle externo. Jogou tudo pro outro. Ele não pisou na bola. Ele não tinha tudo nada. é outro. É tudo Jacó. Tudo é Jacó que não presta. Disse, qualquer semelhança mera coincidência, né? Com a gente. Disse ainda: não reservaste, pois, nenhuma bênção para mim? E respondeu Isaac a Esaú: eis que eu constituí em teu senhor, né? Ou seja, ele vai ser o seu senhor, você vai ser escravo dele. Todos os seus irmãos eu lhe dei por servos. O trigo, o mosto, eu apercebi. Que me agora será fazer-te agora, filho? O que eu posso te dar? E disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Só uma, Deus, pai. Uma bênção, me ajuda. Socorro. Abençoa-me a mim. Levantou Esaú a voz e chorou. Não tinha mais o que fazer. Isso aqui é quando a gente ouve lá no Novo Testamento, né, o risco da gente não encontrar mais lugar de arrependimento. Né? Uma situação em que a gente se afaste tanto, que a gente negocie tanto, não sobra, entende? É impossível renová-los para arrependimento, né, diz a palavra. Quando chega num estado desse aqui. Então a gente precisa lidar com seriedade, né, com aquilo que Deus tem nos dado, com tudo aquilo que é nossa herança. Né? Nós temos que ter esse cuidado. Para finalizar, precisamos começar a orar, viver essa vida de relacionamento com esse Deus que nos prometeu, não é? A salvação, essa vida, é uma entrada. A proposta é um relacionamento. A proposta não é salvação. A salvação é uma bênção, uma promessa, a graça, que nos dá acesso a um relacionamento de intimidade para uma vida de oração, de busca.